Bom dia, meus amores. Tudo bom? Como é que vocês estão? Estão me ouvindo bem? Bom dia. Como é que está a vossa senhoria? Meus Estou bem. amores, lembra que eu prometi para vocês um roteirozinho para vocês estudarem, né? Saber o que é importante sobre o capítulo? Eu acabei de compartilhar no chat aí de vocês, tá bom? Tá lá na pasta, você abre lá arquivos, né? Materiais de aula. Aí tem lá Espaço Urbano, Vida nas Cidades. Você vai ter esse roteirozinho aí que eu coloquei. Deixa eu mostrar para vocês como é que eu pensei o capítulo, para vocês entenderem o que de fato é importante para o simulado amanhã, sobre este capítulo especificamente. Compartilhando tela aqui, só um segundinho. Pronto, esse roteirozinho aqui, ó, o espaço urbano, a vida nas cidades, né? Lembra que nós começamos a nossa discussão falando da urbanização sob dois pontos de vista? Nós falamos sobre a paisagem, não foi isso? Lembra? Eu até coloquei uma imagem para vocês que ressaltava a desigualdade social nas cidades. Coloquei aquele condomínio de luxo, que é de frente para uma favela no São Paulo. Lembra disso, dessa discussão? E eu até falei o seguinte, ó, a urbanização ela é mais importante do ponto de vista é, de adensamento demográfico. E aí nós vimos aqui vários exemplos, né? Aqui no Brasil, o contexto, ele é um contexto complicado, porque qual é o critério que nós adotamos no Brasil para ser considerado uma cidade? Vocês lembram? Para eu chamar um espaço de cidade, qual é o critério que eu adoto no Brasil? Qual é o critério? Em amores. Para eu chamar um espaço de cidade, qual é o critério que eu adoto no Brasil? Estão me ouvindo, meus amores? Estão aí, viu? A prefeitura, né, João Gabriel? Basta ter a sede administrativa do município. E aqui tem alguns conceitos fundamentais. Alguns deles nós já falamos, mas outros não, né? Existe aqui um dos conceitos que vocês não conseguem identificar. Eu até recomendo que você, ao ler o capítulo, você coloque a definição de cada um desses conceitos aí, porque vai te ajudar muito, esses termos técnicos de urbanização. Qual desses termos aí nós não falamos ainda e você gostaria de saber o significado agora? Isso eu estou falando de conceitos do capítulo todo, tá, gente? Não só da parte que nós já vimos. E aí? Bora lá, meus amores. Sabem todos os conceitos aí? Mas, gente, vocês vão ficar encalados no dia antes do simulado, né? Não é possível isso. Poderia falar sobre um espaço urbano. Pronto. Então, assim, nós temos dois modelos de crescimento urbano. O modelo de países desenvolvidos e o modelo de países subdesenvolvidos, que é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Nos países desenvolvidos, a urbanização aconteceu de maneira lenta e acompanhada de políticas públicas. E nos países subdesenvolvidos foi rápida e desacompanhada de políticas públicas. Nós falamos aqui, eu vou só tirar aqui um pouquinho, gente, eu estou sozinho na sala, mas falta de água que é normal hoje. Então, assim, nós estudamos aqui em sala de aula o seguinte, nós falamos que a industrialização ela fomenta o desenvolvimento urbano. Então, os países que adentraram na primeira revolução industrial, né, assim, bem cedo na industrialização, eu falo dos países desenvolvidos, como Estados Unidos, como a própria Inglaterra, que foi pioneira, como a França, como a Alemanha, esses países se desenvolveram industrialmente no século XVIII, século XIX. Então, de lá para cá, nós temos aí 200 anos que a cidade de Londres existe, a cidade de Paris, como indústria. E isso foi dando tempo para que as políticas públicas fossem implementadas, porque levou aí mais de 2 séculos,
né? E as políticas públicas foram eficientes para gerar saneamento básico, rodovias, né, acesso à água potável, assim por diante. Mas não imagine que no início lá em Londres era tudo maravilha, não. Né? Existiam problemas como lixo, problemas sociais e ambientais nas cidades que foram sendo sanados ao longo do tempo. Resolveram o problema? Não, mas já mitigaram, já amenizaram esse problema. O grande problema do Brasil e dos países subdesenvolvidos é que o processo de industrialização ele aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. E depois da Segunda Guerra Mundial, nós temos aí o quê? 30, 40 anos de modificação de indústria no Brasil, né? De maneira que a indústria chegou de maneira mais veemente no Brasil. Então, São Paulo cresceu em 50 anos, o que Londres levou talvez aí 100, 200 anos para crescer. Então, o crescimento foi rápido e as políticas públicas não conseguiram acompanhar esse crescimento. Então, você teve um crescimento populacional, André, de tal maneira que a política pública não consegue atender isso aqui. Aí começa a surgir produtos, como, por exemplo, favela, a pessoa que vai morar na margem de um rio ou na encosta de um morro porque ela não consegue comprar um terreno em uma área mais planificada, né? Falta infraestrutura com respeito a saneamento básico, acesso à energia elétrica, hospitais, escolas. Quando isso acontece, quando a cidade infla e não desenvolve, aí nós damos o nome de inchaço urbano. Ficou claro isso? Sim, obrigado. Vamos lá. Sítio, Gabriel, é a parte natural que a cidade se assentou. O exemplo que eu dei para vocês foi o de Teresina. Né? Quando foram fazer a mudança de Oeiras para Teresina, né? Porque a nossa primeira capital foi Oeiras, escolheu-se a Vila do Poti, que fica ali na região do Poti Velho. E essa região ela era constantemente inundada. Quando o governo decidiu fazer um projeto para construir, para planejar a cidade de Teresina, foi que eles pensaram: vamos fazer a cidade de Teresina numa superfície mais alta, que era chamada Chapada do Corisco. O que é a Chapada do Corisco? É uma área plana, que Chapada é plano, topo plano, sedimentar, e que estava mais alta, portanto, livre das inundações. Então, quando a gente fala de sítio urbano, é o aspecto natural e topográfico em que a cidade está assentada, que isso colabora para os problemas sociais dependendo da localização delas. Por exemplo, São Paulo fica num vale, numa depressão. E o fato de estar num vale intensifica os fenômenos como, por exemplo, o fenômeno de inversão térmica. Né? Concentra os gases mais no fundo. Então, quando eu considero a topografia do ambiente que a cidade está assentada, nós temos o sítio urbano. Foi claro? Você entendeu, André, o que é inchaço? É uma cidade que cresce, mas não desenvolve. Eu entendi o que é inchaço. Pronto, pois vamos lá então. Falar aqui de conurbação. Só compartilhar outra tela aqui. Conurbação, gente, acontece quando dois municípios têm suas malhas urbanas que vão expandindo de tal maneira que elas se encontram e suprimem a zona rural. No exemplo que está aqui no livro, você vai perceber, eu tenho 13 municípios aqui, e no meio de cada município eu vou ter a cidade, que é a sede administrativa do município. Perceba que no segundo momento, a malha urbana expandiu tanto, mas tanto, que se conectou aos outros municípios. Isso se chama conurbação. Você percebe Teresina, por exemplo, né, Davi? Foi crescendo, crescendo e conectou-se a Timon, de tal maneira que suprimiu a zona rural, ou seja, não existe zona rural entre Teresina e Timon. Esse fenômeno chama-se conurbação. Você tem um ABCD paulista em São Paulo, né? São Paulo foi crescendo e foi se conectando a outras cidades, os municípios em torno, como, por exemplo, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, que formam o que eles chamam de ABCD paulista. Ou no caso de Recife e Olinda, que você vai ter ali uma conurbação. Cidades que são separadas apenas por uma rua. Você tem um grande contingente populacional, expande, 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 de tal maneira que já não tem mais zona rural entre as cidades. Tudo bem, Davi? Aí, Arthur, aqui é o pulo do gato. Porque se essas cidades se conurbam com países diferentes, a gente chama de cidades gêmeas. O mapa que você vai ver aqui adiante, ó,
que é esse mapa aqui da página de número 89, traz vários exemplos. Eu vou citar aqui um, que é Uruguaiana, que é uma cidade que fica no Brasil, e a cidade uruguaia Paso de los Libres. O que acontece, né? Você tem uma cidade brasileira e tem uma cidade uruguaia, e as duas se conectam, se conurbam. O que diferencia uma cidade de outra é apenas uma rua. Isso a gente chama de cidades gêmeas. O problema das cidades gêmeas é porque você não consegue ter uma mesma fiscalização. E isso dificulta, por exemplo, você conseguir mapear quando tem, por exemplo, tráfico de drogas, tráfico de armas e, por exemplo, você não tem... imagina só, você tem uma ponte que separa uma cidade de um país e a outra. O cara sabe o horário que tem fiscalização, nem sempre essa fiscalização acontece, não tem como parar todos os carros, né? Porque o fluxo ele é mais intenso entre as duas cidades. Então eles sabem justamente disso, colocam armas, drogas e conseguem passar a fronteira do Brasil e, né, transportar droga para o país, armas, assim por diante. Existem problemas como, por exemplo, o cara faz um assalta num país, tenta atravessar nada o rio ou atravessa uma rua e já está em outro país. E aí, o que acontece? A polícia pode prendê-lo? Uma polícia uruguaia ou uma polícia brasileira? Então, as cidades gêmeas elas surgem nesse conceito de integração, de tal maneira que contemplam cidades de países diferentes, mas que tem que discutir uma política pública que dê conta, né, das demandas que eles possuem por estar tão próximos. Tudo bem, Arthur? Voltar aqui para o roteiro. Então vamos lá. E aqui você vai ter alguns conceitos que eu não falei ainda, como metrópole e região metropolitana. Só me diga uma coisa, ontem eu falei de rede e hierarquia urbana para vocês, não falei? Falou, professor. Pronto. Então hoje nós vamos concentrar em dois conceitos importantes, que é o conceito de megacidade e cidade global. Você saberia diferenciar megacidade e cidade global? Megacidade e cidade global, alguém sabe o conceito? A diferença de uma cidade. O senhor falou isso aí também, professor. Qual é a diferença? Para que eu mostre aqui uns gráficos para vocês. Megacidades é que tem 10 milhões ou mais habitantes e cidades globais é que tem influência mundial. Exatamente. Então, passou de 10 milhões de habitantes, megacidade. Esse é o critério. Perfeito? O que está acontecendo agora? Eu coloquei dois conceitos ali atrás, que é o conceito de metropolização e o conceito de... Exatamente, Felipe. O conceito de desmetropolização. Quando você pega esses mapas que eu mostrei aqui ontem para vocês no Bernoulli, deixa eu retomá-los aqui só um segundinho. O que está acontecendo? Cidades que no início de 2000 tinham uma grande população, ou seja, era uma megacidade, deixa eu voltar aqui, ó, tá vendo aqui? Deixa eu aumentar. Como, por exemplo, Nova York, vai aparecer aqui com, né, 10 milhões de habitantes, a projeção para 2030 é que ela reduza esse percentual. Algumas vão até provavelmente deixar de ser megacidades. Vocês sabem dizer por que isso acontece? Por que uma cidade em 2000 tinha lá 15 milhões, 12 milhões, 20 milhões de habitantes e depois em 2030... Aumento do custo de vida? Sim. E qual é a relação desse aumento do custo de vida com a desmetropolização, ou seja, a saída das pessoas da região de metrópole e indo para centros menores? Qual é a relação, André? Você consegue ver? Bom, com o aumento dos custos, algumas indústrias vão se estabelecer em outras regiões, o que vai permitir que algumas pessoas saiam de lá ou alguma coisa assim, não sei. O custo de vida fica muito alto em São Paulo, por exemplo, aí a galera começa, né, o custo de vida alto, o mercado já não está tão fácil de você conseguir emprego, já que é um nível de profissionalização maior.
Aí a galera começa a buscar outras cidades, como Palmas, como Cuiabá, como Campo Grande, buscar outras opções, e isso vai fazendo com que a população vá diminuindo aos poucos. E aí, por que o nome é metropolização? Porque metrópole é uma cidade polo. Uma metrópole, uma cidade-mãe, ela tem a capacidade de atrair as cidades que estão em torno dela. Como é que a cidade faz isso? Ela oferta serviços de tal maneira que as cidades do entorno se atraem para ela. Como assim, professor? Imagina que uma pessoa que esteja numa cidade próxima queira fazer um curso superior em uma área específica. Aí a cidade dela não tem esse curso superior, ela migra para essa cidade metrópole. Ela precisa fazer um exame um pouco mais aprimorado, uma ressonância magnética, ela migra para essa cidade maior. Então a oferta de serviço dessa cidade termina fazendo com que ela se configure como uma cidade-mãe. Mas à medida que a população vai saindo dessa cidade, a demanda por serviços vai diminuindo. E aí é claro que as pessoas já vão buscar outros centros. É isso que nós chamamos de desmetropolização. O que é novo e o que eu vou acrescentar hoje é uma imagem que eu busquei para vocês. Eu disse que eu prometi que ia dar para vocês essa imagem aqui ontem. E eu já anexei a plataforma, tá bom? Que são as cidades globais mundiais. Tá aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês. A Global Cities, ela faz todo ano o mapeamento das cidades mundiais. E aqui você tem uma rede urbana, observa as conexões entre as cidades. A gente pode perceber, né, São Paulo, nós temos aqui Nova York, Londres, várias capitais aqui na Europa, também aqui na região da Ásia, Tóquio, Pequim, né, Beijing e assim por diante. O que rola é que a Global Cities, ela classifica essa cidade de acordo com alguns grupos, né? E deixa eu colocar aqui para vocês os grupos, só um segundinho. Você pode depois você mesmo pesquisar, eu vou dar só as chaves, né, para abrir o castelo. Se você vai abrir ou não, é uma decisão sua. Mas olha só, quando eu coloco aqui Global Cities, né, GWAC, né, que é a Global, que é uma sigla para World Global, né, cidades, né, cidades globais, basicamente isso. Quando tu abre o site, classificações das cidades a cada ano. A mais recente, 2020, você abre aqui, você tem todas as categorias de cidade, que é uma hierarquia das cidades globais. Então, por exemplo, eles usam o alfabeto grego. Você tem a alfa, beta, gama. Aí tem os níveis de alfa. Alfa mais, alfa e alfa menos. Beta mais, beta normal, beta menos. Gama mais, gama menos. Então, o que eu vou estar atento? Só existem duas cidades alfa mais, porque devido à sua importância na rede internacional, você vai ter uma influência maior. Por que vocês acham que Londres e Nova York aparecem como alfa mais? Por que Bolsa de Londres e Nova valores. York? Tem a ver com a Bolsa de Valores. Sim. Qual a relação das bolsas de valores com o fato dela estar, né, no topo aí da pirâmide? Hein, gente? Qual a relação? Você já ouviu falar de holding? Holding, já viu esse termo? Tenho certeza. O termo eu já ouvi, mas eu não lembro agora o que é. Acho que o Alessandro deve ter falado, tenho certeza disso para você. A holding, gente, é uma empresa que ela tem como função administrar um grupo de empresas. Você pega o Silvio Santos, por exemplo. O Silvio Santos tem várias empresas, né? Que é o Baú, Jequiti, SBT, não é assim? Como é que vocês acham que ele administra as empresas dele? Você acha que ele vai em todas elas e administra? Não, acabei de lembrar o que eu mas eu não sei explicar ainda. Como é que ele faz para administrar? Aí ele faz uma empresa, que é a chamada holding, para administrar o grupo.
Então, o que a Hold faz? Ela administra todas as empresas do Silvio Santos e se reporta ao Silvio Santos. Então, é muito mais fácil você fazer isso. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, imagina uma Unilever dessa, que a Unilever ela tem produtos que vai de creme dental, escova de dente a absorvente feminino. Então, ela tem várias empresas de ramos totalmente diferentes, às vezes de área de beleza, outros não, alimentício. E aí você tem o grupo que é administrado pela holding da Unilever. E às vezes você compra um produto, você nem sabe que aquele produto pertence à holding. Você pega a Coca-Cola, por exemplo, a Coca-Cola tem, né, não é só o refrigerante, né, tem desde a fábrica de Jesus aqui do Maranhão, refrigerante, até roupas, né, que vende a logomarca dela e tal. Então você precisa de uma holding para administrar um grupo de empresas. Viu? Ficou claro o que é uma holding? Estou achando que vocês estão calados hoje, gente. Impressionante. É que como eu perdi a última aula, ainda tô tentando me recuperar um pouquinho. E a galera aí, só o André falando comigo, né, André? E a galera, todo mundo calado aí, falando pelo chat e tudo mais. É preocupação com o simulado, é? É porque já sabe de tudo, né? Aí não precisa mais. Na verdade, estou só revisando aqui, né, não? Um pouquinho, então, já falando da classificação, é que você vê, São Paulo, por exemplo, ó, é uma cidade alfa, ou seja, ela não vai ter uma importância na rede tamanha como Londres e Nova York, mas ela aparece junto com a cidade do México como uma cidade alfa, porque ela tem uma influência a nível internacional. É uma cidade global do tipo alfa, né? Vamos então para a parte mais nova, então, para a gente encerrar isso aqui. Megalópole, gente, é uma reunião de várias metrópoles. Então, quando você tem uma metrópole como São Paulo, tá almoçando já, Pedro? Rapaz, pois tá é bom, viu, Pedro? Comida de sal foi cedo. Quando você tem uma metrópole como São Paulo e muito próxima de outra como Rio de Janeiro, pode acontecer que essas duas metrópoles começam a se conectar de tal maneira que vai formar uma megalópole. Então, a megalópole é uma reunião, um conjunto de metrópoles. O caso mais interessante que nós temos são os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos tem 3 megalópoles, que a gente dá o nome das megalópolis dos Estados Unidos de acordo com os extremos, ó. Como aqui no norte, tá vendo a setinha do mouse? Você tem Boston aqui, e aqui é Washington, então ele bota Boswash, ou seja, megalópole Boswash, que pega Boston e Washington. Aqui você vai ter Pittsburgh, né? Ou seja, Chicago e Pittsburgh aqui, ó, que são os extremos da megalópole. E aqui você vai ter a Sansan, que pega São Francisco e São Diego. E no meio dessas megalópolis tem várias metrópoles. Por exemplo, a Boswash vai ser Albany, vai ter Nova York, Filadélfia, Baltimore, Washington, né? Então você vai ter várias metrópoles, né, em torno aqui que vão estar conectadas. No Japão, por exemplo, né, você já vai ter aqui uma megalópole chamada de Tokaido, né, porque pega Tóquio e Nagasaki, né, que seriam as duas maiores cidades. E aqui você vai ter Nagoya e várias outras metrópoles que se conectam. O Brasil não tem uma megalópole. Por quê? Porque a gente ainda está em formação, precisa de uma maior comunicação entre São Paulo, um maior fluxo de pessoas, né, uma maior troca comercial. Mas a tendência é que no futuro, São Paulo, Nova York, provavelmente Espírito Santo e Belo Horizonte, formem uma megalópole brasileira. A gente já está em formação. Falta um trem-balazinho, um fluxo aéreo mais intenso, um capital mais articulado, para que a gente consiga chegar nesse patamar aí, tá bom? E aí, quando você não tem esse patamar de megalópole, a gente dá o nome de região metropolitana, que é o que o livro vai trazer aqui um pouquinho antes. O que é uma região metropolitana? Você tem um conjunto de cidades unidas ao núcleo urbano, ou seja, você tem aqui no Brasil, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, as regiões metropolitanas aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, nessa região aqui, você vai ter São Paulo, vai ter a Baixada Santista aqui, Santos, o ABCD Paulista, Rio de Janeiro. Tá vendo como está se conectando aqui? Esse conjunto aqui nós chamamos de região metropolitana. Aqui em Teresina, ó, que pega Timon e Teresina, que é uma conurbação aqui, ó, nós vamos chamar de região integrada de desenvolvimento. Esse conceito de região metropolitana, ele foi criado pelo governo federal para resolver algumas tretas. Por quê? Quando você tem uma cidade conurbada, é muito difícil uma conexão entre elas. Imagina que você tem duas cidades conurbadas,
Aí um prefeito é Bolsonaro e o outro prefeito é Lula. Aí começa a briga entre os municípios, tem que fazer uma ponte, tem que fazer uma rua. Aí a polarização política impede que as pessoas construam. Então, a ideia de criar regiões integradas e regiões metropolitanas é uma forma do governo administrar e fazer com que você possa resolver os problemas, as demandas que são mútuas, né? Porque fazer uma ponte entre Teresina e Timon não vai beneficiar só o teresinense, vai também beneficiar o maranhense. E aí, no caso Teresina e Timon, fica mais complexo, porque além de você ter Timon, Teresina, né, que já são 2 municípios diferentes, você tem estados diferentes. Então, as verbas também têm que vir por parte do estado, tem que ter um acordo entre o governo estadual daqui e o governo estadual do Maranhão para fazer uma ponte qualquer. Então, a ideia de criar regiões metropolitanas e regiões integradas é justamente gerir, né, essa conectividade, essa integração e tentar resolver esse celeumas entre as cidades mais próximas. No final do capítulo, gente, o livro vai abordar alguns problemas urbanos, né? Um deles aqui, ó, por exemplo, seria a macrocefalia urbana. Você sabe o que é macrocefalia do ponto de vista anatômico no corpo? O que seria uma macrocefalia? Olha, céfalo normalmente é uma coisa relacionada ao cérebro, e macro normalmente é grande, então seria uma grande cabeça. Então, o que acontece em alguns países? Alguns países têm um crescimento urbano de tal maneira que fica desregulado, né? Você pega Montevidéu. Quando uma cidade do país concentra 50% de toda a população urbana, nós chamamos isso de macrocefalia urbana, ou seja, houve um mau desenvolvimento das cidades ou da urbe. Pensa comigo, você tem um país com 1 milhão de habitantes. Um país. Desse 1 milhão de habitantes, 800 mil pessoas vivem em cidades. Aí você tem uma cidade nesse país que tem 600 mil pessoas. Ou seja, que ela concentra mais de 50% de toda a população urbana do país. Isso chama-se macrocefalia urbana, que é um mau desenvolvimento. O problema da macrocefalia urbana é que uma cidade concentra muita gente, a infraestrutura não dá conta, enquanto outras cidades teriam espaço suficiente para, né, atender esse público urbano. Então, eles fizeram uma mazela de problemas para alguns países. Aí ele vai dar vários exemplos de macrocefalias, como, por exemplo, San Juan, em Porto Rico, Trípoli, na Líbia, Atenas, na Grécia. Então, uma cidade com mais de 50% da população urbana, imagina aí. A quantidade, as demandas, né, as infraestruturas necessárias para você conseguir comportar isso é muito difícil, né? Tá ok? Ficou claro aí o conceito de macrocefalia? Ficou. Um outro grande problema social que a cidade tem que enfrentar, gente, é chamada mobilidade urbana. Né? O que seria mobilidade urbana? É o deslocamento do interior do urbano. Que estratégia vocês acham que seria essencial para que a gente tivesse uma mobilidade urbana mais consistente? Melhoria no transporte público. Perfeito. Como é que o transporte público poderia ser um fator que geraria uma melhoria na questão da mobilidade? O mais importante do que saber os fatores, gente, é fazer as conexões. Porque as questões sempre, as habilidades, elas estão pautadas nas conectividades que você tem que fazer em cada contexto. Você consegue ver, André? Como o transporte público... Eu nem diria, eu não gosto muito dessa expressão, André, transporte público. Eu gosto de transporte coletivo. Porque, a bem da verdade, não é um transporte público, entende? Porque você paga por ele. Porque, por exemplo, professor, quando a gente fala também de mobilidade urbana, a gente tem que lembrar também da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, a gente lembra dos primeiros meios de energia. Primeiro foi carvão, aí depois é petróleo. Aí, com isso, quando a gente fala de mobilidade urbana, a gente também tem que pensar em relação aos poluentes. Porque, como vai ser uma maior demanda de carros ou de outros aparelhos automobilísticos para uma menor quantidade de pessoas,
querendo ou não, vai tornar o ambiente mais poluído, né? Diferente dessa coletividade urbana, que vai ser um para vários. Perfeito. Tem até gráficos, você pode observar, né, o que representaria os carros individuais em um semáforo e um transporte coletivo com muitas pessoas, né? O espaço que eles ocupam no trânsito é bem menor, entende? Agora, outra coisa, né, que se fala muito, a questão é de que tem que criar, gente, uma descentralização dos serviços. O que que tem isso a ver com as demandas da mobilidade? Nós temos bairros em Teresina um pouco mais distantes, né? Ali o Disseu, Santa Maria da Cordipe, alguns bairros mais na Zona Sul. Quando você você descentraliza os serviços, você diminui a demanda das pessoas de virem à região central. Isso também reduz o contingente de pessoas e melhora a mobilidade. Em que sentido? O cara está lá no Disseu, ele precisa resolver um problema da prefeitura. Se eu tiver um centro lá que me ajude nisso, eu não preciso vir à região central. Eu tenho um shopping lá, então se eu precisar comprar um produto um pouco mais rebuscado, eu não preciso vir aqui. Então, uma das estratégias, né, é criar bairros funcionais, que são bairros que acumulem múltiplas funções de tal maneira que diminuam a demanda das pessoas de virem no centro. Outra coisa que é muito importante para você criar bairros funcionais é criar demanda. Fazer bairros com condomínios mais verticalizados, para concentrar mais pessoas, porque quando você concentra mais pessoas, você tem mais demandas e, consequentemente, você vai ter uma oferta de serviços mais aprimorada. Você pega Teresina, por exemplo, você faz um bairro como o Vale do Gavião, que tem um terreno enorme, aí coloca terrenos grandes, de 10 por 30, e aí não tem demanda. Porque você vai, no máximo, agrupar ali 1.500 famílias. Enquanto se você fizesse condomínios verticalizados, com áreas verdes, com parquinhos coletivos, né, com calçadas mais largas, ali ia surgir uma agência bancária, ali ia surgir uma agência da prefeitura, que possibilitaria, né, um desenvolvimento desses locais. E as pessoas não teriam que vir tanto à região central. Perfeito? Perfeito. Olha o gráfico aqui, ó, pedestres, né, ciclistas, ó, a questão dos espaços, né, que são ocupados na questão da mobilidade. Aí aqui ele vai colocar das vantagens disso acontecer, por exemplo, redução da poluição do ar, porque não vai ter tanta queima de combustíveis fósseis, então você vai ter uma menor poluição. A questão dos estacionamentos que em Teresina, né, muita gente não vem ao centro de Teresina para a questão de estacionamento. Não sei se alguém já viu aqui alguém comentar que desistiu de vir no centro só quando pensa em onde vai estacionar. E o quanto os estacionamentos são caros, né, no centro da cidade. Não é assim? Tem a questão da segurança também, né? Tudo isso impacta. A segregação socioespacial, gente, ela tem a ver com a divisão que você vai ter dos espaços de acordo com o acúmulo de capital. Uma cidade, ela é, antes de tudo, um produto do capitalismo. Então, como ela é um produto do capitalismo, e a característica do capitalismo é a concentração de renda, você vai ter bairros onde as pessoas concentram mais renda e aquelas que concentram menos renda. Só que eu não vou adentrar muito em segregação socioespacial, porque lá no início do conteúdo eu coloquei uma foto para vocês e a gente discutiu isso, não sei se vocês lembram. Lembram disso? Que nós falamos daquela imagem lá do edifício verticalizado. Ó, lembra disso, não? Lembro E sim, tem, professor. O senhor bateu pronto, muito nessa tecla. por isso que eu não vou repetir. Da mesma forma, esse aqui, ó, eu já tinha falado para vocês, que é a ocupação de encostas e inundações, que eu falei para vocês lá no conteúdo de relevo, que existe uma diferença de inundação, alagamento e enchente. Lembra disso? Sim. Mas aí, Maria, o que faz com que a loja ela seja estimulada é venda. Porque se a gente for estimular dando capital público, elas não vão conseguir se manter. E isso acontece de maneira natural. Quando se fala de bairros mais adensados, Maria, mais com qualidade, entendeu? Você consegue fazer espaços coletivos, calçadas mais largas, instituições públicas e também a demanda vai atrair. Entendi. Vai colocando aí que já eu leio a tua colocação, a gente pensa
discute junto, tá? Ocupação de encostas e inundações, né, que a gente já falou. O que é inundação? Quem mora na margem do rio, né? Quando tem enchente, que a cheia do rio inunda. No centro da cidade é alagamento. As encostas, né, a gente falou também da questão do deslizamento de terra lá em relevo, né, que no Rio de Janeiro, por exemplo, no litoral, as pessoas tendem a ocupar encostas. Então, nós já tínhamos falado disso aqui, tá bom? E a violência em si, tá? Eu queria só me concentrar para encerrar a aula em gentrificação. Deixa eu falar aqui para vocês, hoje à tarde, acho que lá pelas 5 horas, eu vou dar uma aula extra e quem quiser assistir está convidado, tá bom? É porque a turma A e a turma B presencial, ela teve uma aula menos do que vocês, porque amanhã eu teria aula lá e vai ser o simulado. Então lá pelas 5 horas vai ter uma aula do Humberto, não sei que horas vai terminar, mas lá pelas 5, 5 e meia eu abro a aula e aí você pode assistir a aula que eu vou falar basicamente de problemas ambientais na aula da tarde, tá bom? E se ao invés da demanda de gente não fala sobre auxílios governamentistas no sentido de redução de impostos, já teria pessoas ali, só que menos pessoas, mas em compensação teria. Mas aí que tá, né? Redução de impostos, e aí como é que eu vou ter gastos governamentais? E nenhuma empresa se instala num local só por redução de impostos, ela tem que ter venda, né? Consumo, se não tiver consumo ela não se instala. Então, se uma empresa privada ela depende de uma ajuda governamental, ela não funcionaria. E os exemplos que eu estou dando para você, Maria Cristina, tá no livro do Carlos Walter, que é um estudioso dessa parte, que ele fala de bairros mais funcionais. Mas a compensação é o seguinte, se você reduz o imposto e aumenta o gasto com o imposto, como é que eu vou conseguir manter isso? Você tem que dar autonomia para que as empresas privadas se mantenham e paguem o imposto. Entendeu? Porque senão você vai gerar uma demanda complicada. No caso de Singapura deu certo o que eu estava falando. Mas a gentrificação, gente, basicamente, ela vem da expressão do inglês chamada gentry, que é uma expressão que significa de origem nobre. Muitos bairros pobres estão recebendo agora vários membros ricos, populações ricas que estão comprando essas casas e reformando os bairros. E aí a tendência é que, com essa chegada do pessoal que tem um capital um pouco mais abastado, as pessoas mais pobres possam ser expulsas desse local, entende? Pois é, olha só, bairros grandes como cidades como Brasília, Maria Cristina, são cidades muito grandes, você tem um consumo energético muito grande, você polui mais. Bairros mais adensados, bem articulados, com áreas verdes, com parques estruturais, geram demandas, trazem empresas privadas, as pessoas conseguem resolver as coisas ali, elas andam menos a carro, poluem menos. Então, né, inclusive no livro do Carlos Waldo que ele fala disso, depois eu posso indicar qual é o livro, ele vai falar, comparar, por exemplo, Detroit e Brasília, que os espaços são muito grandes, você tem que viajar muito, então você gasta mais combustível, perde tempo, desfavorece a mobilidade, enquanto bairros mais adensados, mais concentrados e estruturados com demanda geram não só uma dinamização do setor privado, mas uma própria demanda por serviços públicos, né? Como, por exemplo, uma escola vai ter aluno suficiente para ser mantida, mesmo sendo ela pública. Mas você não vai deixar de construir áreas verdes, áreas coletivas para o público mais pobre. Você vai ter essas áreas coletivas. O que eu estou dizendo é você pegar uma grande extensão de terra, colocar poucas famílias, você gera menos benefício, você vai ter menos procura por serviços, o que não vai ter uma oferta, as pessoas vão ter que migrar para os centros para conseguir suprir essa demanda, entende? Entendi. Então, o que acontece? Quando um grupo chega em um bairro que teoricamente é pobre e começa a modificar esse bairro, comprando casas, reformando, reestruturando, isso é chamado de gentrificação. E, infelizmente, a tendência, quando um bairro recebe essa população mais nobre, é o termo gentry em inglês, né, seria expulsar a população pobre desse local e criar um novo bairro, né, um bairro mais elitizado, tá bom? Então, hoje à tarde, né, aqueles alunos que tiverem disponibilidade, nós vamos falar desses problemas aqui, desses impactos ambientais
Eu queria que vocês participassem. Se não participar da aula, não der para assistir, lá pelas 5 horas, 5 e meia, na hora que o Humberto terminar a aula dele, você assiste a aula gravada, tá bom? Que eu vou deixar na plataforma. Qualquer pergunta, vocês me mandam via chat. Próxima semana a gente ainda vai continuar fazendo questões sobre esse conteúdo, né? Eu só estou focando naquilo que pode ser caído, pode cair, aliás, no simulado. Sim, vou sim fazer umas duas, não vou fazer muitas, tá, Lília? Mas eu vou fazer algumas questões. Perfeito? Gente, a gente está terminando assim vamos dizer, em cima do simulado, porque aquela semana lá eu tive que parar para fazer as revisões, vocês lembram? Passei 3 aulas revisando, entreguei os organogramas. Tem um lado positivo que a gente conseguiu revisar a maior parte do conteúdo simulado, né? Mas a gente tem que terminar assim meio corrido, eu não gosto muito. Mas vai dar certo, tá bom? Aí à tarde, ou você assiste a aula depois, ou a gente fez aquela revisão lá, vocês devem lembrar, né? Isso que atrasou um pouco o andamento. Meus amores, boa tarde. Obrigado, Maria. Obrigado, Amanda, pela participação. Tchau, tio. Até, André. Valeu, professor. Falou, Até a próxima. Falou, Sérgio. Tchau, professor.